Meus queridos amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu quero te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com os amigos, deixa aí o seu like. O seu like é muito importante para o crescimento do nosso canal. Com o seu like, nós aparecemos mais nos mecanismos de pesquisa do YouTube. E ative o sininho para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre como o médium deve proceder para sair do estado alterado de consciência e, consequentemente, quebrar a sintonia entre encarnado e desencarnado no processo da psicofonia. Para muitos médiums, isso não tem o menor problema. Terminou a comunicação, imediatamente ele não sente mais as vibrações do espírito. Mas existem outros que têm grande dificuldade. E isto não é defeito nem virtude, nem do lado de um nem do outro. Isto são características de cada médium. Existem médiums que as comunicações são mais a níveis intelectuais. As comunicações são recebidas e passam sem um grande envolvimento emocional. Mas existem médiuns que têm uma característica de vivenciar o conteúdo emocional dos espíritos. São médiuns que sofrem. Então o médium cuja comunicação é mais a nível intelectual, ele vive a experiência do espírito de uma forma mais intelecta, de uma forma sem maior envolvimento emocional. Ele se torna como aquele médico que trabalha em um hospital, onde muita gente sofre muito e existem muitas pessoas que morrem, e ele não sofre com os pacientes. Ele aprende a cuidar dele mesmo de uma tal maneira que ele vê o sofrimento dos outros, ele ajuda as pessoas, ele medica, ele dá assistência, ele faz tudo o que está ao seu alcance para poder aliviar o sofrimento das pessoas. Mas ele não se envolve emocionalmente com cada paciente. Porque ele sabe que se ele envolver emocionalmente com o sofrimento de cada pessoa, ele vai acabar se tornando também, por sua vez, um paciente. Mas existem médiuns que sofrem demais com o sofrimento dos espíritos. Os espíritos impulsionam o emocional do médium e ele vive toda a experiência com muita intensidade. Ele vive a dor com muita dor. Ele vive a angústia com muita angústia. Ele vive o sofrimento com muito sofrimento. Isto tem dois aspectos, porque o médium mais emocional tem a capacidade de retirar da mente do espírito, da vivência do espírito, um maior conteúdo de sofrimento, possibilitando que esse médium tenha uma maior ação mental do seu conteúdo mental de fundo, que é como ele vivencia a vida, na mente do espírito desencarnado que está no processo da psicofonia. Só que isso tem uma consequência. Ele tem maior dificuldade de desvencilhar-se das energias daquele espírito. E este é aquele médium que já chega no centro sentindo mal e às vezes ainda vai para casa levando consigo um pouco de sofrimento, um pouco de fluido do espírito comunicante que contém em si mesmo algum tipo de sofrimento. O desenvolvimento mediúnico passa obrigatoriamente pelo desenvolvimento emocional do médium. Médiuns com maior equilíbrio emocional terão uma mediunidade mais tranquila. Médium com dificuldade na vivência equilibrada de suas próprias emoções terão uma mediunidade mais sofrida. Mas então, quando nós estudamos mediunidade, nós estudamos que mediunidade é uma comunicação de energia. O espírito traz a sua aura e a aura é uma emanação eletromagnética que contém todo o conteúdo mental do espírito e principalmente o conteúdo emocional de sofrimento, porque aquele é um espírito em situação de sofrimento. Por outro lado, o médium também tem a sua aura e a sua aura conduz o seu conteúdo emocional. Por isso nós alertamos que o médium precisa desenvolver uma energia de fundo muito boa, porque é como ele vive a sua vida fora do centro espírita. O médium que vive uma vida boa fora do centro espírita, vive uma vida emocionalmente tranquila, de bem com a vida,
sem dar muita bola para sofrimentos, sem ficar cultivando maus sentimentos, não dando importância ao lado negativo da vida, porque toda vida tem um lado negativo, mas procurando evidenciar o lado positivo da vida, porque toda vida também tem um lado positivo. Agora, qual que eu evidencio? O médium que evidencia mais, que dá mais força, que presta atenção mais nas coisas boas da vida, ele acaba tendo uma energia de fundo, de alto teor vibratório, e quando acontece a comunicação mediúnica, o espírito passa para o médium o conteúdo da sua aura, que é de sofrimento. Mas em contrapartida, não tem como evitar que o médium passe para o espírito essa energia de fundo vivenciada, essa energia boa que ele vivencia todos os dias. Agora, se o médium já traz um conteúdo sofrido, emocionalmente impactado por sofrimentos emocionais, na comunicação com o espírito que carrega também sofrimento, o que acontece? Sofrimento mais sofrimento acaba sendo sofrimento multiplicado por 2. Onde tanto o espírito recebe o sofrimento do médium, quanto o médium recebe o sofrimento do espírito, e o espírito até sai beneficiado, porque o médium tem corpo físico, e o corpo físico por si só já tem conteúdos que ajudam o espírito desequilibrado. Mas por outro lado, aquela ajuda maior, que era a interferência da mente do médium na mente do espírito, muitas vezes não acontece. Mas finda a comunicação, e existem casas espíritas em que o médium, numa única sessão mediúnica, trabalham com várias comunicações, uma ou mais comunicações, 2, 3, 4, 5, não sei como é que é a casa que você frequenta, mas a maioria das casas o médium recebe a comunicação de vários espíritos sofredores numa única sessão mediúnica. E é preciso que o médium termine uma comunicação para começar a outra. Na maioria das casas não é uma sequência. E como sair da influência daquele espírito, seja para começar uma nova comunicação ou seja para terminar o trabalho e ir para casa. Nós médiuns precisamos entender que é preciso romper a comunicação. É preciso que um dos lados mude a frequência vibratória de suas auras para que haja a quebra da comunicação. Se o espírito me envia sofrimento e eu continuo vivenciando aquele sofrimento, mesmo que já tenha terminado a comunicação, eu terei dificuldade para romper a sintonia. Então, eu preciso mudar a minha frequência vibratória. E para isso você precisa treinar a sua mente. É como se fosse uma chavinha que você vira. Ela está ligada numa coisa e você a desliga desta coisa para ligar-se a uma outra coisa. Então não é uma perda de conexão apenas, é mudar para uma outra sintonia. E aí cada um descobre o seu jeito. No meu caso, eu descobri que o Pai Nosso tem uma força poderosa dentro de mim. E eu escolhi isso, porque quando eu comecei a frequentar grupos mediúnicos, há 40 e muitos anos atrás, sempre me diziam assim, eleva o pensamento, pensa no pôr do sol, pensa no nascer do sol, eleva o pensamento, e eu não conseguia pensar num pôr do sol. Eu não conseguia imaginar o nascer do sol. Eu amo o pôr do sol, mas eu não conseguia pensar nele. E também não entendia bem o significado, porque não mudava. Eu ficava num esforço muito grande para tentar elevar o pensamento, mas eu não conseguia achar uma conexão com essa elevação de pensamento. Até que eu descobri que eu podia orar mentalmente o Pai Nosso. E foi uma descoberta fantástica, porque isso modificou a minha vida mediúnica. Quando eu era criança e meu avô me levava à igreja, depois que eu fiz a primeira comunhão, eu passei a confessar e ficava torcendo para o padre sempre me dar a penitência de rezar as Ave-Marias, porque elas eram mais curtas. E quando ele me colocava para rezar 10 Pai Nossos e 10 Ave-Marias, quando eu contava para ele os meus pecados, eu comecei a aprender que o Pai Nosso era diferente quando eu rezava ele, porque ele mudava alguma coisa em mim. É como se ele modificasse, e eu comecei a ter prazer, a ter gosto por rezar o Pai Nosso. E depois de muitos anos, já nas reuniões mediúnicas, eu descobri que orar o Pai Nosso ali com amor, vivenciando cada palavra, cada frase, cada energia, porque Jesus, quando nos ensinou o Pai Nosso, ele nos doou, envolvido com aquelas palavras, o próprio conteúdo mental de Jesus. É como um livro que um escritor escreve e coloca ali a sua vivência
emocional diante daquele livro. Jesus colocou a sua vivência emocional, nos chamando de irmãos, nos concitando ao perdão, ao amor, a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Todo esse conteúdo mental poderosíssimo vivenciado por Jesus, ele nos presenteou no Pai Nosso. Só que não pode ser uma prece apenas orado da boca para fora, onde nem está pensando no que está dizendo. Mas eu descobri que quando eu orava o Pai Nosso, eu mudava a minha energia. E eu já experimentei isso até em vivências complicadas no próprio plano espiritual, fora do corpo físico. Quando eu me vi em algumas situações de apuros e sem conseguir voltar para o corpo, eu lembrava que eu precisava rezar o Pai Nosso. E ao orar o Pai Nosso, eu modificava a minha energia mental. Eu modificava o teor da minha energia e, consequentemente, eu me livrava daquela situação que eu estava vivenciando fora do corpo físico. Então, para mim, eu encontrei uma forma de mudar a minha energia. Eu não estou dizendo que esta é a forma que você deve encontrar, mas você precisa encontrar um jeito, um pensamento bom, alguma coisa boa, elevada, que te atraia, porque a mente é atraída por prazer. Se você ficar se esforçando por elevar o pensamento sem nem saber o que é isso, você não vai conseguir. Então busque uma coisa boa, uma prece que você goste, cantarolar mentalmente uma música que você ama, imaginar uma cena, imaginar algo que te dê prazer e que ao mesmo tempo seja elevado, construtivo. Isto vai fazer com que a sua energia mude, e ao mudar a sua energia, você vai afastar a energia do espírito. Mas não é só isso, porque o seu corpo vai estar impregnado das energias daquele espírito também, porque você recebeu a energia dele através da sua aura, ela entrou no seu corpo tornando-se energia nervosa e espalhou-se pelo seu corpo. Então agora você também tem, junto com suas energias, as energias do próprio espírito comunicante. E é preciso esperar um tempinho, alguns minutos. Para algumas pessoas basta alguns segundos, para outras pessoas precisa alguns minutos, para as outras pessoas isso até algumas horas, para que haja um metabolismo. O próprio corpo físico metaboliza aquelas energias e elimina essas mesmas energias. Mas é preciso esperar algum tempo e aprender a acostumar com a convivência com essas energias. E as experiências, após algum tempo, o corpo vai criando uma espécie de vacina. É como a experiência de alguém que quer se imunizar contra um veneno, que se tomar uma dose alta é letal, mas se tomar uma pequenina dose que não vai fazer mal e ir aumentando essas doses aos pouquinhos, o corpo vai se tornar imune àquele veneno. Da mesma forma, com a experiência mediúnica, o corpo e o perispírito vão criando anticorpos relacionados às energias mediúnicas recebidas. E isso vai fortalecendo o médium ao longo de sua própria prática mediúnica. Mas a regra é quebrar a sintonia através da nossa mudança, para que o médium não fique mais vivenciando as energias que são recebidas pela sua aura dos espíritos sofredores. Encontre o seu jeito pessoal, que não precisa nem ser comunicado às outras pessoas, que não precisa nem ser objeto de discussão, mas encontre um ponto de elevação mental, e isto poderá ser válido para qualquer situação de sua vida. No momento de desequilíbrio, comece a vivenciar aquela oração, seja o Pai Nosso, seja a Ave Maria, seja a prece de Cáritas, seja qualquer das várias orações que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, sejam qualquer das mensagens que nos foram presenteadas por Emmanuel, pelos diversos espíritos que escreveram tão magnificamente através de Francisco Cândido Xavier. O certo é você achar o seu jeito de elevar o seu padrão mental. E isto pode ser válido até em situações complicadas aqui mesmo, quando desencarna alguém, quando você se vê numa situação de perigo, quando você adoece, quando você estiver na iminência de desencarnar, aquela oração, ela tem valor. E você precisa criar este jeito de manter a mente elevada. Eu tenho uma filha que desencarnou com 20 anos. Agora no dia 16 de outubro fez 19 anos que ela desencarnou. Ela contraiu lúpus quando tinha 12 anos e desencarnou aos 20 anos. Ao longo do tempo eu pude prepará-la para desencarnar. Ela teve um bloqueio da suprarrenal e ficou 51 dias numa UTI com o corpo completamente paralisado do pescoço para baixo, inclusive ligado a um aparelho respiratório. A única comunicação possível com ela era através dos olhos.
ela piscava. Eu estabeleci um método de contato com ela com sim e não. O sim era um piscado e o não 2 piscados. E na última semana da encarnação dela, quando já não tinha mais possibilidades de haver um retorno, eu disse para ela: minha filha, você vai desencarnar, não tem mais possibilidade de você ficar aqui. Então você agora vivencia mentalmente tudo o que eu te ensinei. Está me ouvindo e entendendo? Ela piscou que sim. E ao longo desses 8 anos de doença, ela se apaixonou pela Ave Maria, ela amava a prece de Ave Maria. E aí, um dia antes dela desencarnar, eu disse para ela: você agora não vai conseguir ficar muito tempo mais. Mas quando você perceber que você não está mais no corpo, não saia buscando ajuda. Basta ficar onde você estiver e repita a prece Ave Maria com todo amor e com todo o coração. E pode ter certeza absoluta que o socorro virá até você. Não precisa buscar socorro, ele virá até você. E no dia seguinte, a minha filha deixou o corpo físico. E para ela, aquela oração conseguia focar a sua mente. Era um mantra que a manteve com a mente elevada até que o socorro chegasse. Então, diante das comunicações mediúnicas, ache o seu mantra, a sua forma de elevar o seu pensamento, para quebrar a sintonia vibratória entre você, médium, e o espírito comunicante. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo, deixa aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com os amigos. Muito obrigado.